Poderia estar agora velejando no barquinho Caribe, mas eu estou aqui, domingo de manhã. Alexander Vieira começando mais um vídeo aqui no Arquibancada FC. Tudo bem com você? Comigo tá tudo certo. Só não tá bom pro torcedor São Paulino, né? São Paulo aí que vive uma fase ruim há um bom tempo já, né? Vou falar um pouco mais sobre o momento atual e o que fazer. Mas tem pessoas que me acompanham, que querem aprender um pouco mais, saber mais sobre futebol e gostam de que eu dê uma contextualizada. Então, brevemente, o que aconteceu com o São Paulo é que até 2012, mesmo em 2009, 10 e 11, não tendo conquistado títulos, depois de ter conquistado em 2006, 7 e 8 o Campeonato Brasileiro, mesmo não tendo conquistado título nos 3 anos seguintes, pelo menos disputou, estava ali, brigando pelos títulos. Na Libertadores, caía sempre nos mata-mata, semifinal ou quarta de final. No Brasileirão, sempre figurava em segundo, em terceiro. Só naquela época que a Copa do Brasil, para quem não sabe, né, a mística que São Paulo não tem Copa do Brasil, mas é que São Paulo viveu muito tempo disputando a Libertadores. E se eu não me engano, mudou isso lá para 2011 e 2012, de que antes, quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, por isso que o São Paulo ficou tanto tempo sem disputar a competição. E creio eu que se tivesse naquela época vitoriosa do Muricy, com o elenco que o São Paulo tinha, acho que o São Paulo tinha mais chances de ganhar a Copa do Brasil do que hoje. Em 2012 ganhou a Copa Sul-Americana, que foi o último título do clube. Em 2013 brigou para não cair e foi eliminado em todas as competições, inclusive algumas eliminações, digamos, vexatórias, Penapolense, Ponte Preta. Em 2014, mais eliminações em mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro ficou em segundo lugar, com aquele time que tinha Ganso, Kardec, Pato, Luiz Fabiano, Kaká. Então era um bom time e ficou em segundo no Brasileiro. Em 2015, novamente, eliminado de competições e disputou a permanência no rebaixamento. Em 2016, em 2017 e 2018, também a mesma coisa, nada mudou. Só um adendo de que em 2016 teve um bom momento em que o São Paulo chegou na semifinal da Libertadores. Mas foi só. E é pouco para um clube tão grande, tão vitorioso, que é o São Paulo Futebol Clube. É o time que mais tem Libertadores aqui no Brasil, que tem mais mundiais. Então, vamos falar agora um pouquinho do momento atual do clube, desta temporada, que começou com o erro do Raí, né, na temporada passada, em demitir o Aguirre. Faltando 5 jogos, eu acho que ele já começou errando ali e continuou errando em deixar o Jardine comandar a equipe de maneira fixa, sem ser interina, né, porque era o primeiro trabalho do Jardine. O São Paulo vive essa crise, essa pressão da torcida, de todo mundo, da mídia, de voltar a ser um clube que disputa títulos, e você não pode deixar com que um treinador novato, que por mais que na base tenha tido muito sucesso, e agora ele é o comandante da seleção sub-23, ele tem talento para a base, mas que ainda no profissional ele tem que caminhar bastante até chegar ao São Paulo. Então o Raí errou nessas duas questões. A intenção de ter o Jardine era para ele aproveitar mais as categorias de base, mas por ele ser novato, ele não tinha peito, não tinha culhão de deixar Nenê, Hernanes, Diego Souza de fora e deixar os meninos da base, como posteriormente quem assumiu foi o Wagner Mancini, que conseguiu fazer isso, porque é um treinador renomado, é um treinador que tem respeito. Então ele conseguiu falar: ó, Hernanes, você não tá bem, vai pro banco. Nenê, você não está bem, vai pro banco. Jusilei, idem. Então ele teve essa personalidade que era normal que o Jardine não tivesse esse peito para isso. Por isso que ele não poderia ser o treinador. Ele tem futuro, tem talento para ser futuramente treinador de São Paulo, mas não era o momento. Aí depois o Mancini lança os meninos da base, Antony, Lisiero, Luan, que vão muito bem, prepara o terreno ali para a chegada do Cuca, que perdeu na final para o Corinthians, no Paulistão. Acho que no Paulistão, assim, nos mata-matas, eu acho que não tem muito o que criticar, né, porque eliminou o Palmeiras, que acho que é o grande clube em termos de elenco no Brasil, junto com o Flamengo. Fez um jogo acirrado ali, você questiona uma coisinha ou outra, mas é final, né, então
entre aspas, normal perder pro Corinthians na Arena numa final, né, apesar de ter sido doloroso para a torcida São Paulina. E vem o Cuca, já colocando o método dele, trazendo os jogadores dele e tentando aí reerguer o São Paulo, certo? Então, o São Paulo que foi eliminado pelo Talheres na Libertadores, na pré-Libertadores, né, na segunda fase da Libertadores, e agora eliminado na Copa do Brasil pelo Bahia, né, em 3 jogos com o Bahia, contando o brasileiro, não sequer marcou gols. Falando um pouquinho agora do cenário atual, né, do que fazer. Primeiro, lógico, que vem já de gestões antigas, faz uns 10 anos aí que São Paulo não tem uma gestão decente, tanto diretoria quanto presidência, enfim, brigas ali dentro, algumas brigas até que culminaram em sair na mão mesmo, em brigar um com o outro, né, de soco e tudo mais. Uma diretoria, uma presidência muito mediana, para não falar outra coisa. E começa com o Raí, depois de toda essa turbulência, depois do torcedor estar sentido com tudo isso que vem acontecendo, veio o Raí, de maneira, eu acho que esdrúxula, querer ser otimista, querer estampar esse sangramento do torcedor com mais ilusões. Ele vem a público e basicamente fala: fomos eliminados, agora vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, para disputar o título brasileiro. Tá errado. O São Paulo dificilmente vai disputar o título brasileiro. Tem muitos times que tem um poderio de elenco maior. Dificilmente, pode acontecer, o Cuca pode achar o time ali e ir bem no brasileiro, mas é muito difícil de acontecer. Então acho que nesse momento em que o torcedor está sentindo, o Raí deveria ter assumido uma meia-culpa, sabe, falar: é o começo do trabalho do Cuca, eu errei ali anteriormente nas minhas decisões, agora a gente está tentando acertar com o Cuca, a gente vai, né, tentar montar um elenco bom para ele, para quem sabe ali pegar uma Libertadores, para no ano que vem sim fazer um elenco maior, um elenco mais forte, para a gente poder voltar a disputar títulos. O torcedor ia entender isso. O torcedor ele iria aceitar mais essa declaração do que a que ele falou. Então acho que o Raí erra bastante, está sendo muito criticado por tudo isso, e justamente, entendeu? Ele não está fazendo um bom trabalho, por mais que pessoas digam: o São Paulo trouxe todo mundo que o São Paulo trouxe, a torcida aplaudiu. Jusilei, Nenê. Mas o problema é que a cada 6 meses você muda o elenco. Você fica trazendo, você reformula o elenco e traz outro treinador. Então, isso é trabalho do Raí, porque o Leco basicamente deixou o São Paulo pro Raí comandar no futebol. Então, o grande culpado é o Raí. Concordo com as opiniões que ele não deveria sair, apesar de todos esses erros. Eu acho que chega de ficar trocando, né? Eu acho que ele e o Cuca tem que ficar até o final do ano e ver ali se realmente deu frutos esse segundo semestre, se vai dar liga, se dá para ter uma continuidade, ou não, se troca alguma coisa, mas no final da temporada para o começo da outra. Chega de o São Paulo ficar sempre mudando no meio da temporada, no meio da competição, certo? Agora falar um pouco sobre os jogadores, né? Por muito tempo o São Paulo vem trazendo alguns jogadores de qualidade técnica bem abaixo, ou jogadores que por conta dessa pressão acabam saindo e sendo campeões e felizes em outros clubes. Mas falando do momento atual, o São Paulo não tem um elenco ruim. Tem jogadores que você vê que tem uma capacidade de que podem entregar mais. Jogadores de futuro. Temos os garotos da base, o Valse, o Antony, que apareceu muito bem. O Antony, por sinal, acho que o São Paulo deveria ter se posicionado e falado: Antony, não. Essa seleção sub-23 aí é só para valorizar e tal. Se você quer ir para a seleção, nos classifique para a próxima fase da Copa do Brasil, jogue bola aqui para você ir para a seleção principal. E não para sub-23 de um torneiozinho que é para vender jogador. Basicamente é para isso que o torneio serve. Então eu acho que o São Paulo tem alguns bons valores, mas eu acho que o Cuca vai ter que trabalhar muito o psicológico neles. Porque
não tá muito abatido o elenco, sabe? Eu acho que o Elinho, por exemplo, o Elinho tem um grande futebol, o Elinho sempre foi taxado na base como o melhor jogador que o próprio Antony, porém o Antony teve uma diferença. O Antony, desde que entrou com vontade, entrou com sangue nos olhos, querendo mostrar serviço, coisa que o Elinho, ele entra nos jogos e não é bem assim. O Elinho parece que ele tá, sabe, tá em outro lugar e não dentro de campo. Então acho que basta o Cuca entender como ele é, entender como deve cobrar, entender como tem que tirar o melhor dele. Isso vale para outros jogadores. O Pato, por exemplo, o Everton, que começou muito bem e depois se perdeu. O próprio Pablo, que ano passado foi muito bem no São Paulo, mesmo antes da lesão, não demonstrou bom futebol, sabe? Tem jogadores que merecem sim ser cobrados, o Jusilei, o Jusilei desde o ano passado tá acima do peso. Entendeu? Um jogador profissional não pode estar da maneira que ele está, tendo tudo, todo o refis, tudo que o São Paulo tem ali para dar para ele, nutricionista, tudo, e o Jusilei ainda está acima do peso. Então, tipo, é um jogador que merece ser cobrado. O Reinaldo, por exemplo, o Reinaldo, acho que se o São Paulo for esperto, né, tem a Globo, que é o pay-per-view, que o São Paulo ganha direitos. Acho que se o São Paulo fazer um acordo aí com o canal Combate, eu acho que para transmitir só o Reinaldo, eu acho que valeria a pena. Porque eu acho que o Reinaldo só quer brigar, ele só quer briga, né? Ele só quer, sabe, o jogo rolando, ele rouba a bola do cara, o São Paulo perdendo de 1 a 0, ele olha para trás para querer xingar o cara, toca a bola e xinga o cara ainda. Sabe, ele só quer brigar, só quer discutir. Então acho que é um jogador que merece ser bem cobrado. Tem outros jogadores, o Hudson, eu não entendo a cobrança da torcida do São Paulo, sinceramente. Por mais que ele não tenha uma qualidade técnica excelente, mas eu acho que o que falta em alguns jogadores ele dá, que é vontade, que é raça, ele dá carrinho, ele luta, ele dá cara a tapa. Então acho que é isso que falta pro São Paulo, para alguns jogadores. Personalidade, sentir o jogo, sentir a partida, mostrar uma vontade dentro de campo, querer entrar para a história do clube, porque se tantos anos assim o São Paulo tá sem ganhar, o primeiro título que o São Paulo ganhar, esses caras vão entrar para a história do clube, porque vão quebrar esse jejum, perdão, do São Paulo. Então acho que falta essa personalidade. Eu acho que o Cuca é um cara experiente, tem que ter esse culhão, tem que ter essa liderança de conversar com cada jogador, entender como a cabeça deles funciona, porque, né, cada ser humano ele age diferente, né, na maneira que é cobrado. Então acho que o Cuca tem que ser esperto aí para poder tirar, garimpar o melhor de cada jogador. Só uma questão que eu quero falar, que eu vou ser muito criticado aqui por vocês, que é do Nenê. Eu não acho que as críticas do Nenê são corretas. Por quê? Porque por mais que ele teve aquela história da panelinha, que ele acabou derrubando o Aguirre, eu acho que todas as vezes que ele entrou com vontade. Você viu que ele estava querendo mostrar futebol. Ele é um jogador que já tem 37 anos, vai fazer 38. Já não tem um vigor físico lá dos melhores, mas, pô, você vê que ele tá incomodado com tudo isso. Que ele quer entrar e quer mostrar serviço. Contra o Bahia, por exemplo, ele rodou as bolas ali que, a câmera focou nele e ele tava lá. Meu Deus, caramba, vai, vamos, pá. Sabe, ele sentiu isso, ele tá sentindo isso. Você pode questionar a qualidade técnica que ele, infelizmente, não está mais demonstrando. E tudo bem você cobrar por isso. Mas vontade, foi uma coisa que a torcida que protestou no sábado cobrou dele, eu acho que não deve, porque eu acho que ele vem demonstrando vontade, né? E é isso. Eu acho que eu falei basicamente sobre todos os aspectos do São Paulo, né? O ponto positivo é Igor Gomes, Lisieiro, Luan, mas também tem que entender que o Cuca, ele achou uma dupla de volantes, que é Luan e Lisieiro, mas que a todo tempo estão se machucando. Ele acha uma zaga com o Arboleda e Bruno Alves, o Arboleda se machucou. Entendeu? Então, eu acho que também o Cuca, entre aspas, está tendo azar. Ele conta com o Everton se machuca. Ele quer o Pablo como centroavante, o Pablo se machuca. Então tem essa questão também, né? Mas eu acho que o Cuca tem que começar um trabalho agora, como ele já tem feito, tirar o melhor de cada jogador, ver com quem ele pode contar e aos poucos fazendo a limpa, para que classifique para uma possível Libertadores e ano que vem sim começar um trabalho do início da temporada, ver as posições que faltam,
Se o São Paulo não quer gastar tanto, assista os jogos da Série B, assista os jogos, veja quem está em fim de contrato em outros lugares do mundo, porque elenco bom dá para fazer. Dá para fazer, é só você ter um tato, em garimpar alguns jogadores e extrair o melhor dos jogadores que estão no seu plantel. Tá bom? O vídeo de hoje foi um pouco mais longo, né? Eu tive que falar bastante sobre esse momento do São Paulo para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, o que pode acontecer, a minha opinião para que isso melhore, tá? Você concorda com alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Tem um contraponto? Escreve aí nos comentários, vamos discutir um pouquinho sobre futebol, sobre esse atual momento. São Paulo, eu tô gravando esse vídeo de manhã, o São Paulo que entra em campo ainda hoje contra o Cruzeiro, né, às 4 horas no Pacaembu. Então, é isso, eu sou Alexandre Vieira, esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou seu dislike também, o importante é a sua avaliação, certo? Então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.